através dessa capela, para que cada um daqui possa sair aí abençoado. Fique à vontade neste lugar. Nós amamos a tua presença e amamos quem o Senhor é. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos, mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Nós temos alguns alunos novos, não vou me apresentar, porque talvez nem todos talvez me conhecem. Eu sou o pastor Gladstone, sou o deão do nosso seminário, e junto do Maurício, que me auxilia, também o pastor Alexandre, nós somos responsáveis por caminhar com vocês durante todo o processo. Então, qualquer necessidade, qualquer dúvida, qualquer situação, nós estamos dispostos e disponíveis para atender, ajudar vocês em todo o processo. Amém? Desde quando começou o IWE, surgiu esse projeto, e esse projeto é uma iniciativa, a direção do seminário, de nós promovermos um período espiritual pós-aula. Não que a nossa aula não seja espiritual, mas a nossa aula tem aquele peso de disciplina, de matéria, de conteúdo, de aprendermos. E aqui, na capela, nós tiramos um tempo para uma reflexão, para um devocional, para uma pregação objetiva e intencional, de forma que possa mover o nosso coração. Além de ser um momento de fortalecimento para nós, a capela também serve como uma avaliação, porque na capela nós avaliamos a organização do aluno, a aplicação, comprometimento, comportamento. Então, vocês, além de pregarem aqui na turma, vocês também serão avaliados em todo momento. Como é a primeira capela do ano, e nós temos a turma 2026, que é uma turma nova, nós fazemos esse primeiro momento todos juntos, mas a nossa capela ela correrá de 15 em 15 dias. Então, hoje temos capela, dia 16 será a nossa próxima capela, então vão ser 2 por mês. E a próxima vai ser cada turma na sua turma. Então, hoje todos juntos, na próxima capela, a 2024 vai ter uma capela na turma dela, os alunos vão ter uma escala de quem vai fazer a abertura, como o Maurício fez, quem vai fazer a pregação, como eu vou fazer logo mais, e o Maurício também, no final, vai fazer o encerramento. Então, sempre será esse modelo. Então, prestem atenção, observem, porque será o modelo que vocês vão seguir até o final do ano. Lembrando que são 2 capelas por mês, e o nosso objetivo é trazer um renovo, uma palavra intencional, mas também observar e acompanhar todos vocês. Amém? Dados os avisos, queria que vocês acompanhassem comigo uma leitura bíblica em Marcos, capítulo 3, no verso 13. Marcos 3, 13. A nossa capela, o período total dela é de, no máximo, 30 minutos. 2 minutos para o encerramento, para o início, 2 minutos para o encerramento, e aproximadamente de 20 a 25 minutos a pregação. Pastor, eu tenho que usar os 30 minutos? Não exatamente. O que nós não podemos é passar do horário. Amém? No máximo, 10h30, nós temos que encerrar a capela e liberar os alunos. Amém? Diz assim o texto. Marcos 3,13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram até ele. Irmãos, nós estamos num seminário teológico, ministerial. E eu quero iniciar dizendo que nós não estamos aqui, vocês não estão aqui no seminário por acaso. Ninguém caiu de paraquedas no IWE sem saber porque veio, sem um objetivo. Nós não viemos aqui também por uma curiosidade. Eu vou me inscrever nesse seminário, nessa escola e bíblica, e vou ver o que acontece. Não, todos nós temos um objetivo. Alguns chegaram aqui com convicção do chamado, outros vieram e ainda com dúvidas, outros vieram bem animados, outros vieram um pouco desmotivados, cansados, mas todos viemos. Nós estamos aqui porque em algum momento da nossa caminhada espiritual, nós ouvimos a voz de Deus falar conosco. Então, o maior objetivo do seminário e do que nós estamos aqui é porque nós ouvimos um chamado
e nós queremos atender esse chamado. Tem um slogan do nosso seminário que é: nós temos o chamado, você tem o chamado e nós temos a capacitação. O IWE é uma instituição espiritual, bíblica, mas com o objetivo de capacitar homens e mulheres para viver o grande propósito de Deus. O texto que nós lemos fala que Jesus subiu ao monte, e ali no monte ele chamou e ele escolheu quem ele quis. É interessante dizer, irmãos, que Jesus não foi na escola apostólica buscar os melhores. Ele tinha homens e mulheres ali preparadas, prontas para ele escolher para o chamado que ele tinha e para a grande missão que ele começava. Porém, ele escolheu pessoas comuns, como nós. Ele escolheu pescadores, cobradores de impostos, homens cheios de limitações, sem conhecimento, talvez, de escola, homens sem nenhum conteúdo de alfabetização, podemos dizer assim, mas ele escolheu pessoas que estavam disponíveis. O maior objetivo de Deus e o alvo dele é escolher quem está disponível. Deus não quer pessoas prontas, ele quer preparar pessoas disponíveis. Se ele fosse trazer pessoas prontas, capacitadas, talvez nenhum de nós aqui, ou poucos, estaríamos aqui. Na verdade, no seminário não saímos ninguém, né? Porque se estamos no seminário, porque nós queremos ser capacitados, queremos aprender, queremos estar prontos. E ele nos chamou e aqui estamos para nos preparar e nos capacitar para algo grandioso que ele tem para nós. Se nós pudéssemos aqui testemunhar do que Deus tem feito na nossa vida, eu, particularmente, tenho vivido algo extraordinário. Sou aluno do IWE, me formei o ano passado, o Maurício também se formou ano passado, o pastor Alexandre, todos os moderadores que acompanham vocês nas aulas, os professores, todos fomos um dia alunos do IWE. Uns do Ceforte, uns do IWE, uns ainda estão estudando, mas já são usados de alguma maneira no seminário. Por quê? Porque são pessoas disponíveis. Se você está aqui hoje e você se sente inseguro, ou talvez incompleto, ou ainda acha que está no processo, então eu quero falar que você está no perfil correto que Jesus escolheu. Ele escolheu pessoas disponíveis, prontas, para que ele pudesse capacitar. Então, não espere que você comece o seminário sendo o melhor da turma. Não espere que você já comece o seminário dizendo: bispo, estou pronto, me mande para alguma igreja. Não, nós temos um processo. E nós nunca vamos ultrapassar o processo ou atropelar o processo. Vamos viver etapa por etapa, tempo por tempo, porque vai chegar o momento de ele nos coroar com aquilo que é a vontade dele para nós. É interessante dizer que quando Jesus chamou aqueles homens, ele foi em cada lugar específico chamar eles. Um chamou em casa, uns no trabalho, uns na rua, uns em algum momento da vida deles ali, e todos eles atenderam ao chamado: vem, segue-me. E no processo é que Jesus foi lapidando eles. Irmãos, Jesus, ele é o Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o melhor, ele é maravilhoso. E ele gastou 3 anos, porque ele não tinha capacidade de instalar de Deus, talvez, preparar aqueles homens. Não, ele esperou o tempo de cada um. Alguns foi mais fácil ensinar, outros foi um pouco mais difícil, outros só aprenderam depois da morte, da ressurreição deles. Porém, todos, no final, foram enviados para um propósito eterno. Ele designou 12 para estarem com ele. O maior propósito de Deus não é que você seja enviado. É primeiro que você viva um relacionamento com ele. O IWE não é só uma instituição, é uma escola, mas também é uma igreja onde cuida de pessoas. E nós aqui, como deão de vocês, como professores, como diretoria, secretaria, todos os departamentos do IWE, a nossa maior preocupação é cuidar de pessoas. Às vezes eu mando uma mensagem: olha, você não veio na aula semana passada, tá tudo bem? É preocupação, não é cobrança, é preocupação de como vocês estão. Às vezes, o casamento não está bem,
às vezes o trabalho não está bem, às vezes a escola não está bem, em algum momento tem alguma dificuldade, nós nos preocupamos como Jesus preocupava. Antes de ensinar, antes de enviar e antes de liderar, Jesus chamou para estar juntos dele. E este é o grande objetivo do Senhor e também do nosso seminário. Seminário sem presença gera líderes secos. Conhecimento sem comunhão gera soberba. E ministério sem intimidade com Deus vira um ativismo religioso. Então, Deus, irmãos, ele quer fazer uma pergunta para nós. Ele não pergunta para nós a verdade, né? Quanto que você sabe? Qual é o valor, o tamanho do seu conhecimento? O que ele pergunta é, quanto tempo você está disponível para mim? O Senhor não quer saber qual é o nosso nível de conhecimento teológico, não. Isso vai vir com o tempo, com a nossa dedicação, com o nosso empenho. Mas a maior preocupação dele, a pergunta que ele faz para nós hoje é, quanto tempo tem passado comigo? Quanto tempo você gasta orando ao Senhor? Quanto tempo do seu dia você passa lendo a palavra, buscando a Ele, buscando intimidade, buscando relacionamento, que é o objetivo principal da criação. Deus, quando cria Adão e Eva, ele cria o homem para relacionamento. Então, nós estamos aqui para aprendermos sobre teologia, para nos capacitar para sermos líderes, pastores, missionários, mas, além de tudo isso, entendemos que o mais importante é sermos íntimos de Jesus. Ele chama Pedro um homem impulsivo, instável, falho, mas mesmo assim tinha um chamado para ele. Ele chama Mateus um cobrador de impostos, rejeitado pela sociedade, mas acolhido por Jesus. Chama Tomé um homem incrédulo que duvidou algumas vezes, mas mesmo duvidando, ele permaneceu. E por permanecer, viveu uma grande experiência com Deus. Ele tocou Jesus, ele viveu a excelência da glória do Senhor. O que eu quero dizer para vocês hoje é que as lutas internas, crises, perguntas, não podem nos fazer parar. Podem, às vezes, nos trazer um desânimo, mas não devemos parar. Se eu bater em vocês algum desânimo, algum pensamento, olha, eu acho que eu não vou poder mais, peça ajuda. Chame o seu pastor, chame o deão, chame o professor, chame o diretor, chame alguém. Grite socorro. Porque aqueles homens, eu tenho certeza, em algum momento do processo deles, eles pediram socorro para Jesus. Então, ele quer nos ensinar a vivermos na dependência dele. Atos 2 vai dizer que a igreja crescia porque pessoas diziam sim para o Senhor. Hoje vocês disseram sim. Alguns estão terminando a 2023, por exemplo, está encerrando, alguns encerraram, alguns encerram agora no meio do ano. A 2026 está iniciando agora o processo, está vivendo aquele primeiro amor no seminário, tudo novo, tudo ainda sendo conhecido, tudo sendo experimentado no primeiro momento, mas Deus, na nossa resposta, Ele quer levantar líderes para cuidar, para servir, para proteger e para conduzir com responsabilidade o nosso chamado. O maior objetivo do Senhor para nós não é apenas pregar a palavra, é cuidar de pessoas. Você pode ser o maior conhecedor da Bíblia, pode ter uma pregação teológica com uma aplicação perfeita. Se você não amar pessoas, não é o nosso chamado. Deus nos chamou, irmãos, para amar pessoas. Deus nos chamou para preparar pessoas. Eu quero contar um testemunho de 1 minuto aqui, é coisa rápida. Eu estou chegando à minha igreja aqui agora, e toda primeira segunda-feira do mês, eu tiro esse dia para sentar com os meus obreiros e líderes de departamentos. E hoje eu fiz algo diferente. Eu fiz uma garrafa de café, comprei uns pães de queijo, cheguei um pouco mais cedo, a nossa reunião lá de 8 às 9, e eu fiz uma mesa e falei para eles, a nossa reunião hoje é para tomar café. Aí, pastor, mas como assim? Eu falei, não, hoje nós vamos tomar café. Hoje eu quero honrar vocês pelo que vocês têm feito nos últimos dias, pela dedicação, com um pão de queijo e um café. Não quero cobrar resultados, não quero chamar a atenção de ninguém, eu quero que vocês sentem, tomem café, comem pão de queijo e vamos bater papo. 9 horas, eu tenho que ir embora, porque eu tenho um capelão mais tarde. Ficamos lá, quando foi 9 horas, encerramos e fomos embora.
Irmãos, isso é cuidar de pessoas. Isso é você olhar para aquele que está do seu lado e falar assim, qual é o seu problema? Eu vou te ajudar. E Jesus faz isso conosco. Ele estende as mãos, ele não só quer que nós possamos dar resultado, porque resultado é cuidar de pessoas, mas ele quer que nós sejamos bem. E vocês, para conseguirem avançar e encerrar com excelência esse processo do seminário, precisam estar bem. Então, precisam ser cuidados. Cuidar de pessoas e também serem cuidados. O chamado hoje, e é o que eu quero encerrar com vocês, é Jesus está chamando pessoas. Eu li aqui um texto de um pouco mais de 2.000 anos atrás, onde Jesus chamava pessoas. E nesses 2.000 anos que se passaram, ele nunca parou de chamar pessoas. E hoje, 2026, ele chama vocês. Ele chama nós, né? Para que essa geração seja uma geração que leva a palavra, uma geração santa, uma geração eleita, uma geração que leva com responsabilidade. O que nós temos ouvido hoje na sociedade contemporânea ou sociedade comum é que temos dó dessa geração. E, irmãos, eu olho para essa geração como uma geração escolhida para o Senhor, escolhida pelo Senhor. Uma geração que viverá o maior avivamento da história. Uma geração que viverá a maior colheita da história. Uma geração que viverá e muitos verão o arrebatamento da igreja. Eu creio que Paulo, Pedro, os apóstolos do passado, eles queriam talvez viver o nosso momento, porque eles queriam ver o cumprimento da promessa. E Deus escolheu nós, escolheu vocês, para viverem este grande momento. Então, abracem essa oportunidade. Abracem o chamado de vocês. Jesus continua chamando pessoas. Quem está cansado, quem pensa em desistir, quem acha que o processo é pesado, é esse que Jesus quer. Porque no processo, ele vai nos lapidar, ele vai nos curar, vai nos fortalecer e vai nos fazer ser capacitado para vivermos o maior projeto dele para nós. Qual é o seu chamado? Uns é pastores, evangelistas, profetas, mestres, apóstolos. Qual é o seu chamado? Mas além de tudo isso, além de um cargo, além de uma função, ele te chama para ser filho. Ele te chama para ser cuidado por ele. Ele te chama para você ser pastoreado por ele. Antes de você ser enviado, antes dele enviar aqueles homens, ele cuidou deles primeiro. Curou feridas. Ele mudou mentes, mudou corações, mudou entendimentos. É isso que ele faz conosco. O seminário para nós é isso, irmãos. Nesse processo. Quem pensa que não vai resistir, chega no final e vai assim, valeu a pena. Eu comecei no seminário em 2022 e formei em 2024. Por diversas vezes eu pensei, acho que para mim chegou no limite, eu vou parar. E quando eu parava, Deus ministrava em mim, não para porque eu tenho algo grande para você, não para porque eu tenho um chamado, não para por causa disso. E todas as vezes que eu ouvia a voz dele, aquilo me servia como um combustível, me incendiava. E quando eu entreguei a minha documentação na comissão ministerial, eu falei, Senhor, valeu a pena. Quando eu recebi a minha primeira igreja, eu falei, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena as noites, às vezes, sem dormir, para estudar, valeu o esforço, valeu, às vezes, ter que suprir um pouco mais o meu tempo, dormir um pouco menos, mas valeu a pena. No final, valerá a pena. E eu quero encerrar com vocês dizendo, não desistam no caminho. Não troquem a presença por um ativismo, pelo aquilo que se torna automático. E não troquem o chamado de vocês apenas por conhecimento. Vocês estão no seminário não somente para conhecerem, estão no seminário para verem a vontade do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar vocês e que essa palavra possa gerar em vocês uma semente nova. Que isso venha florescer, venha frutificar e que vocês estão encerrando o seminário, vivam a excelência do Senhor. Vocês estão começando o seminário, dediquem ao máximo, sabendo que no final ele vai nos recompensar e vai valer a pena. Amém? Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos
orar novamente para que a gente possa encerrar esse momento da capela, esse momento inspirativo, amém? Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, pelo teu favor, nós queremos te agradecer, Jesus, pela tua graça, nós te agradecemos, Jesus, por essa palavra. Mas não somente por essa palavra, Deus, eu quero te agradecer por cada um aqui que se colocou disponível para ter o privilégio de participar da tua obra. Deus, assim como foi ministrado nessa noite, o Senhor continua chamando e o Senhor chamou cada um de nós. Muitos aqui já estão encerrando esse processo do seminário, muitos também iniciando, alguns na metade, e ainda assim nós oramos, Senhor, para que o Senhor possa continuar capacitando cada um deles, para que a chama permaneça acesa, para que o desejo, por esse chamado que o Senhor colocou no coração de cada um deles, possa permanecer. Que a cada dia o Senhor possa nos capacitar, nos instruir, para que possamos a cada dia mais participar dessa obra que o Senhor tem edificado. Cada dia nós possamos nos colocar ainda mais disponíveis para viver tudo aquilo que o Senhor reservou para nós. Que esse seja o desejo do nosso coração a cada dia, Pai. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse foi o modelo da nossa capela, assim como o pastor Gladson já disse. Daqui a 15 dias vocês terão uma nova capela, cada um na sua turma específica. Ele estará mandando aí as escalas daquele que irá abrir, daquele que irá fazer a ministração, a pregação. Então, fiquem atentos lá no grupo, talvez ele também entre em contato com você no privado, para que possa ajustar algumas coisas. Eu tenho certeza que vocês viverão momentos incríveis, assim como o pastor Gladson falou também. Terminei o seminário no último ano e foi um marco histórico para mim, um momento muito bom. E as capelas sempre nos ajudando e contribuindo com a nossa formação. Então, nós estamos aí, estaremos disponíveis para cada um de vocês, estaremos presentes também nas capelas para que possamos estar analisando, contribuindo nesse processo